Olá, bem-vindos à primeira aula de Estatística. Nesta aula iremos dar uma visão teórica e também uma visão mais prática de estatística. Em particular, nesta aula vamos conversar sobre conceitos teóricos de tendência central, mostrando-vos a ideia geral e fórmulas matemáticas, assim como demonstrando estes conceitos em Excel e, finalmente, em Python. Vamos então começar com a teoria. Hoje vamos falar do tema tendência central. Muitas pessoas falam da tendência central e começam diretamente a falar da média, mediana e moda. Estas são medidas de tendência central, mas existem outras. A média aritmética, ou também designada simplesmente por média, a mediana e a moda, são de facto as três medidas de tendência central mais famosas. Mas, por exemplo, já ouviram falar da média harmónica? Listo aqui algumas das medidas menos conhecidas que não são menos importantes, tais como a média geométrica, a harmónica, a ponderada, truncada, interquartícula, alcance médio, articulação média, média tripla e a média insurizada. Embora estas medidas tenham a sua utilidade, hoje vamos concentrar-nos apenas nas três medidas mais usadas: média, mediana e moda. Então é importante começarmos por entender o que significa procurar saber a tendência central de um conjunto de valores. Pode-se dizer que a tendência central é o valor único, central, em torno do qual os dados mais frequentemente se encontram. Diversas medidas, ou métricas, tendem a tentar capturar esta tendência, este valor típico, da melhor maneira. Algumas medidas funcionam melhor em certos contextos, outras noutros. Vamos ver isto melhor com um exemplo. Vamos observar a tendência central das idades da seleção portuguesa de futebol. Temos aqui os primeiros 11 convocados da equipa portuguesa para o jogo Portugal-Eslováquia a 13 de outubro de 2023. Cada jogador tem uma idade. Por exemplo, o Diogo Costa, o guarda-redes selecionado, tem 24 anos. O Cristiano Ronaldo já tem 39 anos. Neste contexto, qual é a idade típica? Qual é que é a tendência central da idade de um jogador da seleção portuguesa? Podemos usar uma medida, a média, para tentar responder esta pergunta. E como calcular a média? Temos aqui esta fórmula. O valor resultante da média não é mais do que o somatório, a soma, dos valores individuais x e y, em que o i varia entre 1 e o número total de elementos, a dividir pelo número n, o número total de elementos. Noutras palavras, a média não é mais do que o somatório de todos os valores divididos pelo número de elementos. No nosso caso, será o somatório de todas as idades dos 11 jogadores dividido pelo número de jogadores, 11. O resultado desta conta é aproximadamente 27. A idade típica de um jogador na seleção anda à volta deste valor. Mas e se existirem valores extremos? Se contabilizarmos valores muito grandes ou valores muito pequenos nas nossas contas, será que a fórmula da média continua a funcionar tão bem? Vamos ver isto com um exemplo. Imaginem que estamos interessados não na média das idades dos jogadores, mas na média de valor de mercado dos mesmos. Temos vários valores de mercado, desde os 15 milhões, valor do Cristiano Ronaldo, até aos 90 milhões, valor do Rafael Leão. Agora, imaginem que o valor do mercado do Cristiano Ronaldo não era tão baixo, 15 milhões, mas era de 400 milhões. 400 milhões é um valor extremo, pois é muito diferente dos demais valores. Neste caso é muito maior, poderia ser menor. Mas vamos analisar dois cenários. No primeiro cenário, em que o Cristiano Ronaldo vale 15 milhões, temos uma média de valor de mercado de 55 milhões. Um valor realista. No entanto, no outro cenário de 400 milhões, temos uma média de aproximadamente 90, muito elevada, que reflete o valor extremo de 400 milhões. 90 milhões não é nada o que esperávamos para valor médio de mercado. Quando existem valores muito extremados nos dados, conclui-se assim que nestas situações a melhor medida de tendência central talvez não seja a média. Isto porque pode não nos dar o valor central ou o valor típico, se quiserem, tal como o desejávamos.
Uma outra medida que faz também sentido, especialmente quando lidamos com valores extremos, é a mediana. A mediana é o valor que divide o conjunto de dados em duas partes iguais, sendo que metade dos valores estão acima dela e metade estão abaixo. Vamos ver a fórmula da mediana. A mediana de um conjunto de dados X varia de acordo com o número de elementos no conjunto, n. Se n for par, então temos que ordenar os dados e selecionar os dois elementos do meio, fazendo a média entre os dois. Se n for ímpar, é mais simples, basta selecionar o valor do meio após ordenar os dados. Vamos voltar ao exemplo dos valores de mercado com valores extremos. Neste cenário, o Ronaldo tem 400 milhões de valor de mercado. Primeiro, ordenamos os jogadores pelo seu valor de mercado, do mais pequeno para o maior. Depois, encontramos o valor do meio, porque o número de elementos é ímpar, lembrem-se. Queremos o valor que divide o conjunto de dados. Este valor é aproximadamente o valor 60, bem mais razoável que a média de 90 milhões. Note-se que o valor de mercado do Cristiano Ronaldo pode aumentar tanto quanto se queira, 400 para cima, que a mediana irá sempre manter-se igual. Finalmente, falta falar da moda. A moda é uma medida de tendência central menos utilizada, mas ainda assim é uma medida útil em certas situações. Ela representa o valor mais comum num conjunto de dados, ou seja, o valor que aparece com mais frequência. Ou seja, para encontrar a moda, basta contar quantas vezes cada valor aparece e escolher o valor que aparece com maior frequência. Se dois ou mais valores aparecerem com a mesma frequência máxima, então o conjunto de dados tem duas ou mais modas. Em estatística, a escolha da medida mais apropriada para definir a tendência central, o padrão típico, depende do conjunto de dados. A média é útil para conjuntos de dados sem valores extremos. Caso tenhamos valores extremos, muito grandes ou muito pequenos, a mediana é mais apropriada para estes conjuntos de dados. A moda dá-nos uma visão do valor com maior frequência. Vamos ver agora alguns exemplos práticos em Excel. Temos aqui, por exemplo, as notas de dois alunos do mesmo agrupamento, as notas da Ana Maria Batista e as notas do Justino Silva. Vamos então calcular a média das notas da Ana Maria. Vamos usar a função average do Excel e selecionar todos os dados que nos interessem. Temos uma média de 14. Vamos efetuar o mesmo procedimento para o Justino Silva. Mais uma vez, vamos usar a função average e definir o range onde os dados se encontram. A média é 17. Podemos calcular a mediana recorrendo à função median. A lógica é a mesma. A mediana para a Ana Maria é 14. Sendo que a média é igual à mediana, podemos concluir que não devem existir valores muito extremados nas notas da Ana Maria. E olhando para os dados, assim parece. Vamos efetuar o mesmo procedimento para o Justino Silva. A mediana é agora 17. O mesmo raciocínio se aplica. Por curiosidade, vamos finalmente calcular as modas usando a função mode. A Ana Maria tem uma moda de 14, igual à mediana e à média. Os dados são bastante bem comportados. Já o Justino tem uma moda de 20, embora este valor não seja até assim tão frequente, só teve 20 duas vezes. Finalmente, podemos ver como operacionalizar medidas de tendência central usando a linguagem de programação Python. A primeira coisa a fazer é abrir o nosso ambiente de trabalho e definir um vetor de números. Neste caso, vamos chamar-lhe VEC e vamos dizer que contém os valores 10, 23, 11 e 40. Bem simples. Necessitamos também de uma variável para conter o resultado do cálculo, res igual a 0. Vamos então percorrer o nosso vetor com um ciclo for. For element in vec, então res é igual a res mais element. No final teremos o res com todos os elementos element somados. Agora, é só uma forma de dividir pelo número de elementos do vetor. Podemos usar a função genérica len. Res é igual a res sobre len de vec.
Fazendo o print de hash, temos o resultado da média para aquele vetor. Podemos mudar o vetor VEC ao nosso dispor, variando o número de elementos ou os elementos em si. O cálculo será sempre apropriado. Outro exemplo interessante é a mediana. Mais uma vez, no caso da mediana, temos que definir um vetor de números que vamos chamar de VEC. Dentro do vetor VEC, colocamos vários números, tais como, por exemplo, o 1, o 9, o 5 e o 6. A primeira coisa para calcular a mediana é calcular o número de elementos do vetor. Usamos mais uma vez a função len para isso. N é igual a len de VEC. Depois ordenamos o conjunto de elementos VEC com a função sorted. Chamamos sorted_VEC ao resultado. Podemos observar que o vetor sorted_VEC está de facto ordenado. 1, 5, 6, 9. Depois temos uma escolha a fazer. Se o número de elementos, o variável n, for par, fazemos a média dos dois valores do meio e essa é a mediana. Se for ímpar, caso contrário, a mediana é o valor do meio. No final, podemos imprimir a mediana. Olá, vamos então ver como codificar a moda no Python. A primeira coisa a fazer é definir o nosso vetor de elementos. E depois criarmos um dicionário frequência. Neste dicionário vamos ter para cada valor o número de elementos que o representam. Como é que vamos preenchê-lo? For element in VEC para cada um dos elementos no nosso vetor. Vamos primeiro limpar o dicionário e depois acrescentar um valor por cada elemento que apareça. Ok? Depois, finalmente, podemos calcular o valor máximo de frequência, o número máximo de vezes que um determinado valor que nós não sabemos qual é, que é a moda, aparece. A moda pode ser mais do que uma, portanto criamos um array e o que fazemos é para cada elemento no dicionário cada par de elementos, se encontrarmos o valor mais frequente, então sabemos que encontramos uma das modas. Finalmente, no fim, podemos imprimir. E vamos ver o resultado final. Portanto, a moda neste caso é o 12. Aparece duas vezes. E o 20, que aparece também duas vezes. Nem sempre temos que codificar com tanto detalhe funções estatísticas. Podemos usar packages em Python com estas funções já pré-programadas. Dois dos packages mais úteis são o SciPy e o NumPy. Vou importá-los. Agora podemos utilizar as funções destes packages, como por exemplo
média, ou mediana, ou mesmo a moda. Agora vamos encontrar um conjunto de dados que faça sentido. E vamos passá-lo como argumento para cada um destas funções. Dar-lhes um nome. A moda, a mediana e a média. E imprimir. Vamos ver? O que sabemos é então que a média é 14,65, que a mediana é de 12 e que a moda é 1, com uma frequência de 2. Com estes exemplos terminamos a parte prática desta aula. Espero que tenham gostado e até breve.